Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui a introdução falando da seguinte forma. Primeiro, se você vier aqui comentar besteira, deixar dislikes, eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Se quem vai vir aqui deixar dislike, eu quero mais que você se exploda. Esse é o primeiro papo. Segundo ponto, aqui é um canal voltado para torcedor de verdade, para quem é rubro-negro de verdade. Se você ficar nesse vídeo até o final e assistir, entender, buscar entender o que eu estou falando aqui, parabéns para você, é um dos meus. Agora, se você for mais um, puxa-saco, lambe-bola, de BAP, desse português ridículo ou desse treinador patético, aí você vai estar perdendo seu tempo de vir aqui, porque eu vou te bloquear, tu vai tomar um bloco e eu tô pouco me importando com a sua opinião ou se vai vir aqui atacar a minha pessoa. Não tô nem aí, eu quero que você se exploda. É você que vem atacar, não é quem vem com respeito. Quem vem com respeito vai ser sempre bem-vindo aqui, independente de ter a opinião contrária. Primeiro ponto, o assunto desse vídeo é sobre esse português ridículo. Eu espero que a torcida do Flamengo de verdade, que ama essa instituição centenária, estejam atenta ao que está saindo nas mídias esportivas. Eu espero que o torcedor rubro-negro que veste a camisa vermelha e preta esteja acompanhando as notícias dessa sexta-feira, onde eu gravei um vídeo após a eliminação do Flamengo no Mundial, gravei um outro vídeo falando do treinador ridículo e gravei um vídeo falando do português patético, né, do pateta. Eu não cito mais o nome daquele canalha aqui no vídeo. Aquele cara é um pateta. É só vocês dar um Google aí, vocês vão saber quem é o tal do diretorzinho de futebol de Meia Tigela. Vocês vão conhecer ele. Onde ele foi expulso lá da Croácia, tomou tiros no carro, porque estava fazendo a mesma palhaçada que ele está fazendo aqui. Ele está achando que ele está dirigindo o Shakhtar. Ele está achando que ele está dirigindo um clube pequeno. Alguém tem que chegar nesse português e tem que parar ele. Tem que expulsar. Tem que expulsar daqui do Brasil. Eu não vou citar o nome dele nesse vídeo. Volto a dizer, eu não vou citar o nome desse cidadão aqui no meu canal mais. Eu não cito o nome desse cara aqui. Sabe? Eu estou de preto, vamos dizer assim, em luto, por causa do que esse cara está fazendo com o Flamengo. Ele está destruindo o Flamengo. O outro ponto que eu quero citar aqui é o presidente, o fanfarrão do presidente, presidente BAP. Porque esse cara não passa de um fanfarrão. Ele falava do Landim, é o mesmo modus operandi de todo político quando quer ser presidente do Flamengo. Eles falam de profissionalismo. Esse aí é o profissionalismo seu? Esse aí é o seu profissionalismo? Você conseguiu acabar com o ano, até aqui, com o ano de 2025 do Flamengo. Você, BAP, conseguiu. No momento que você contratou esse fanfarrão, esse pateta desse tal de BOTO, aí você conseguiu acabar com o ano do Flamengo. Esse cara não serve nem para o CRB, esse cara não serve nem para um time amador, esse cara não serve nem para um América de Natal como diretor, porque ele não sabe nada de futebol. Olha o ataque que ele queria formar do Flamengo. Mickey e Juninho, onde tem canais puxa-saco desse cidadão, porque não gosta do Pedro. Aí ficam defendendo esse canalha desse diretor. Então, assim, esse cara não vai conseguir destruir o Flamengo, porque a torcida de verdade
Não esses idiotas que vêm encher o saco, mas a torcida de verdade que vai no Maracanã amanhã, vai com certeza fazer o seu protesto de sempre. Vai com certeza mandar o seu primeiro elogio, entre aspas, para esse cidadão português. Para ele sentir na pele o que é de verdade o Clube de Regatas do Flamengo e a sua torcida que é apaixonada por esse clube. Ele não vai conseguir destruir o Flamengo, porque eu e muitos que estamos defendendo o Clube de Regatas do Flamengo não vamos deixar você fazer isso que você está querendo transformar o Flamengo. Para quem está perdido até aqui no vídeo, que não sabe, saiu mais uma vez a notícia envolvendo o nome do Pedro. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui defendendo o Pedro. Estou aqui defendendo o Flamengo. Porque é inadmissível, é contra o regulamento da vida, como diz o meu amigo Nilson, um abraço para o Nilson, você querer se desfazer de um atacante do nível do Pedro para ficar com o Juninho ou querer trazer Vrankovic. E nem ele falou Vrankovic. Eu quero trazer Vrankovic. Então assim, Vrankovic, esse cidadão, Juninho, Mick, vão para bem longe do Flamengo. Vão para bem longe do Flamengo. Em hipótese alguma, a torcida do Flamengo jamais pode se calar. Torcida de verdade. Volto a repetir, não esses babões desse cidadão português. Se você é baba-ovo de português, vá pro raio que os parta. Vá pro raio que o parta. Passe bem longe do meu canal. Passe bem longe aqui do canal Crônica Esportiva. Porque sua presença aqui não é bem-vinda. Já deixo bem claro isso. Sua presença aqui não é bem-vinda. Tá? E eu não preciso da sua audiência. Eu não preciso da sua audiência, eu não preciso do seu like, eu não preciso da sua inscrição, muito menos da sua opinião. Aqui eu aceito quem é torcedor de verdade, quem entende de futebol, quem ama esse clube, quem defende essa instituição contra canalhas que nesse tal de portuguesinho aí que está querendo destruir o clube do Flamengo, que está querendo transformar o Flamengo no Shakhtar. Está querendo transformar um Flamengo num clube pequeno, igual ele fez com o time lá da Croácia, onde a torcida dos caras teve que armar emboscada a ele e sentou bala no carro dele. Sorte dele que ele se safou, para sorte dele, porque o torcedor lá já não suportava as canalices que ele estava fazendo dentro do clube, destruindo com o clube lá da Croácia. Dá um Google aí que vocês vão encontrar e vocês vão saber quem é esse cidadão que está no Flamengo. E aí vocês vão pensar duas vezes antes de vocês defenderem. Esse cara tem que ser escorraçado aqui do Flamengo, tem que ser expulso do Flamengo, tem que ser demitido. Que paguem a multa, se tiver multa rescisória, que paguem, mas manda esse cara embora. Ou vocês vão esperar o Flamengo perder o Pedro, daqui a pouco perdeu a Arrascaeta, daqui a pouco o Varela manda ele pro raio que o parta e vai embora também. Nós vamos ter que aturar esse fraco do Wesley. Daqui a pouco o time do Flamengo vai estar em desmanche. Matheus Gonçalves já está praticamente acertado com o Cruzeiro. Mais um que vai sair. Felipe Luiz. Vamos lá, vamos chegar no Felipe Luiz. É o último aqui. Para cumprimentar o vídeo. Um treinador. Vamos lá, vamos falar do Felipe Luiz quando era jogador. Era um pipoqueiro, um amarelão em finais. A torcida que idolatra esse cara. Como um técnico. Ah, não sei o que, números. Eu não quero saber de números. Eu não quero saber de números. Volto a repetir. Os números do Felipe Luiz é uma coisa. As cagadas que ele faz é outra. Os números dele, parabéns para ele. Agora as cagadas eu não posso passar pano. Eu não posso passar pano. Então eu vou falar em cima das pataquadas que ele vem fazendo. Se essa notícia, que eu vou ler aqui para vocês, para complementar o vídeo, for verídica, for verdadeira, é do GE, do Globo Esporte, então tem uma veracidade, embora o GE dá as suas rateadas. Aqui fala o seguinte:
Pedro fica fora da lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o São Paulo. Vamos saber o motivo. Vamos saber o motivo. Pedro está fora do jogo de Flamengo e São Paulo, no Maracanã amanhã. Ou seja, mais uma vez, o Pedro voltou, né? Já tem aí, vai para o seu quarto mês, onde tivemos um treinador falando na coletiva que quando ele voltasse ia fazer um esquema tático de jogo, porque ele era o melhor atacante do Brasil. Palavras do Felipe Luiz. O cara voltou já tem 4 meses. O que é que falta para o Pedro? Falta confiança, falta sequência de jogo, falta mais minutagens. Minutagem não é botar o cara no 45 minutos e depois tirar no segundo tempo, não. Deixa o cara jogar até cansar, até ver que tá cansado. Deixa o cara jogar. Eu prefiro o Pedro jogando de muleta do que ver Juninho, do que ver Prata pisar na bola e atrapalhar os companheiros dele, do que ver o Bruno Henrique. Eu prefiro ver o Pedro se arrastando de muleta do que ver esses caras que não agrega nada ao Flamengo. Não agrega nada ao Flamengo. Então assim, continuando aqui. Na semana passada, voltando aqui. Felipe Luiz e seus auxiliares estão insatisfeitos com a participação do atacante nos treinos. No entendimento da comissão técnica, a performance do jogador nas atividades do dia a dia está abaixo da esperada. A opção por deixar o camisa 9 de fora do jogo contra o São Paulo ocorre em meio a dias turbulentos na relação entre jogador e clube. Mentira! Isso aí é mentira. Isso aí não passa de uma desculpa esfarrapada, da comissão técnica de Felipe Luiz, do próprio treinador, junto com esse José Boto. Poxa, acabei de citar o nome desse cara, mas passou. Isso aí não passa de puro caô, uma desculpa esfarrapada, que é para torcida, vamos dizer assim, estão querendo agora colocar a torcida contra o técnico, digamos que seja isso, ou contra o próprio jogador. A verdade é uma só. No Brasil, nos últimos anos, nenhum atacante do futebol brasileiro fez mais gols do que o Pedro. Nos últimos anos, você pega os últimos 3 anos, junto todos eles, não dá 1%, não chega a 1% da quantidade de gols que o Pedro fez com a camisa do Flamengo. O Pedro, ele tem sua história no Flamengo, para quem é torcedor e reconhece. O Pedro é um jogador histórico aqui também no Flamengo. Não é só o Bruno Henrique, não foi só o Gabriel. O Gabriel, ele foi um jogador até histórico um pouco mais devido aos gols que ele fez nas 2 finais de Libertadores. Mas não jogou sozinho, assim como o Pedro. Também não joga sozinho. Mas são jogadores, Gabriel já foi, falando só dos que ficou. Pedro, Bruno Henrique, o próprio Arrascaeta. Então assim, são jogadores históricos. São jogadores que têm história já com a camisa do Flamengo. E esses caras, mesmo quando vivem uma fase ruim, eles merecem respeito. O clube, ou sei lá quem quer que seja, tem que respeitar a história que esses caras têm. Você não pode pegar um atacante do nível do Pedro, que ainda é novo, tem muita lenha para queimar. E toda hora tá querendo colocar o cara na merda. Querendo tirar o cara do Flamengo. Foi assim na gestão do Landim, quando trouxe aquele Sampa Burro. Só foi o Sampa Burro ir embora, o Pedro voltou pro time, o Pedro começou a fazer gol, o Flamengo começou a entrar numa fase boa, novamente. Foi do mesmo jeitinho. Será que vai ser preciso também esse português patético sumir do clube, parar de atanazar a vida dos jogadores, de funcionários e até parte da torcida que está contra ele? Será que vai ser preciso isso para a paz voltar a reinar no Flamengo? E o Felipe Luiz, por mais que tenha seus erros
Embora eu já falei em outros vídeos que ele saindo, tanto faz como tanto fez, mas minha raiva hoje maior é desse português. Porque o Felipe Luiz a gente até suporta. Até suporta. Pelas, vamos dizer assim, pelas pequenas coisas que ele já fez ali. De boas e de ruim. As boas, vamos dizer que é o que se sustenta ele na torcida. Vamos dizer assim, a torcida ainda tem um pequeno argumento para defender ele. Mas esse português, o que esse cara tem para esse bando de idiota defender esse cara? O que esse cara fez de bom aqui no Flamengo? Para esses patetas estarem defendendo o Boto? Pô, falei de novo o nome desse cara. Caramba. O que esse cara fez de bom até aqui, nesses 7 meses? Ah, já sei, né? Foi trazer o Juninho. O Juninho, pé de rato, né? Foi trazer ele. Os caras iam pagar 37 milhões no tal do Mickey. Onde se o torcedor não se manifesta, se o torcedor não defende o clube com unhas e dentes, embora tem gente que ainda defende esses idiotas que estão na diretoria, e tem sempre os babões. Tem sempre os babões que defendem esses caras. Tem gente que rasga as calças pela cabeça, defendendo o Boto, porque o Boto está querendo tirar o Pedro do time. Seja um Flamengo, tomem vergonha na cara. Sejam gratos. Ah, o Pedro não faz gol em final. Ô cara pálida. Já esqueceu que o Flamengo na Libertadores de 22 foi campeão, chegou naquela final. Porque o Pedro foi o artilheiro do time, levou aquele time ali nas costas junto com a Arrascaeta, com o João Gomes e o Thiago Maia que se encaixou na dupla de volantes. O Davi Luiz e o menino lá, que eu esqueci agora o nome, que formou uma dupla de zaga e foi bem. O Rodinei voando naquela Libertadores. O Pedro foi o rei da América naquela Libertadores e o craque. Pela Conmebol, pela FIFA. Mas as pessoas não reconhecem o que esse cara já fez pelo Flamengo. Na Copa do Brasil, o cara fez gol histórico na Arena da Baixada. Jogo difícil pro Flamengo. Jogo dificílimo. Rodinei manda um cruzamento certeiro e ele dá uma bicicleta e faz um golaço que botou o Flamengo naquela final contra o Corinthians. Onde o gol dele na final contra o Corinthians foi fundamental, porque sem aquele gol ali, a gente seria vice pro Corinthians, porque nós tomamos o gol no final do jogo. Mas as pessoas ainda assim não reconhecem o que o Pedro já fez com a camisa do Flamengo. Acham que é pouco. Eu não acho que seja pouco. Você ser artilheiro, ano após ano. Ah, mas teve ano que ele foi artilheiro e o Flamengo não ganhou nada. E daí? E daí isso mostra que ele não joga só. Isso mostra que ele não joga sozinho. Ele fez a parte dele e os demais não fez. E os demais não fez. E daí, por causa disso eu vou ter ódio do cara? Jamais. Jamais. O Pedro tem quase 200 gols com a camisa do Flamengo. Foi campeão uma vez do Brasileiro, ganhou a Libertadores, ganhou 2 Copas do Brasil, ganhou 3 Supercopas, ganhou 3 Campeonatos Carioca. Tem muitos gols com a camisa do Flamengo, assistência, um jogador histórico, assim como é o Bruno Henrique, que já é mais velho de casa, o Arrascaeta que já é mais velho de casa. O Gabriel, que já foi, era mais velho de casa também. E o Pedro está aí. Ele está aí. Ah, mas ele arrumou confusão com o preparador físico. E daí? Até eu teria arrumado confusão. O cara querer tirar o cara pra merda, pô. Querer botar o cara pra jogar 1 minuto. Eu dizia, vá você jogar, rapaz. Vá você jogar. Então, assim, as pessoas falam do Pedro como se ele fosse o problema do Flamengo. O problema do Flamengo não é o Pedro.
problema do Flamengo não é só o Juninho, não é só o Wesley. O problema do Flamengo é esses caras aí, esses que tem a caneta. É esse BAP, é o Boto, é mais gente ali que decide quem contrata, quem manda embora. Esses caras aí são os problemas. Por quê? Recusaram uma proposta pelo tal do Wesley, podendo se livrar de um problema pelo futebol fraco que ele tem, sempre apresentou. Eles poderiam já ter resolvido essas questões do Varela, ter renovado seu contrato. Eles já podiam ter reposto mais um lateral. Eles já podiam, vamos dizer assim, ter resolvido a situação do Arrascaeta, de renovação, se vai dar salário, se não vai. Eles já podiam ter resolvido a situação do Pedro quando travaram a negociação. Então, assim, eles mesmos causam os problemas. Eles mesmos causam os problemas. Eles erraram ao ter vendido o Alcaraz, mas eles não admitem. Eles não admitem. Agora, será que o Felipe Luiz está ganhando alguma coisa para estar fazendo isso? Eu não sei. Ao mesmo tempo que eu fico com muita raiva do Felipe Luiz, eu acho que ele tem parte da culpa disso que está acontecendo, porque ele é conivente. Quando o fanfarrão lá vai dar uma entrevista para o Mauro César, e ele cita o nome do Pedro, que se chegar uma proposta, o Flamengo vê com bons olhos, blá, 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 blá. Ou seja, ele escancara, deixa claro, os caras querem vender o Pedro, para trazer quem? Para formar o ataque dos sonhos deles, que é o pesadelo da gente. Eles queriam formar o ataque do sonho deles, Juninho e Mickey. O ataque que iria rebaixar o Flamengo. Se o Flamengo nunca foi rebaixado, na mão desses caras é capaz de ser. É capaz de ser, porque eles vão... O Gerson já foi embora. Isso aí já é passado. Isso aí já é passado. O Pedro poderá sair. Eles podem até dizer que não e tal, tentar botar panos quentes, mas o Pedro já deve ter dito, ó, quer saber? Se dane, que se exploda, vou embora. É o que vai acabar acontecendo. E eu não duvido, tá? Palmeiras, próprio Cruzeiro, eu não duvido desses dois clubes serem os primeiros a fazer propostas oficiais para tirar o Pedro, e o Flamengo vai ficar aí com o Poçante Juninho, o tal do Prata, Bagre, tropeça na bola, atrapalha os companheiros, e ficar com o Bruno das Betis. Bruno das Betis Henrique, que está uma incógnita do que vai acontecer. E vamos ficar com esse paspalhão desse diretor aí, que vai cada vez mais fazendo as contratações ridículas e patéticas que ele sempre faz. É Juninho, é querendo trazer o Mickey. O Carrascal não vem mais, né? Mais uma bola fora. Porque, vou citar aqui uma coisa. Jorginho não foi esses caras que trouxe. O Jorginho já vinha sendo falado desde a gestão passada. Danilo não foi esses caras que trouxe. Já vinha sendo falado desde a gestão passada também. O Carrascal não ia ser mérito deles, porque já estava... O Flamengo já falava de Carrascal desde o ano passado, na gestão passada, tá? Então, assim, as contratações reais desse cara aí, desse tal de Boto, é o Juninho, ia ser o Mickey. Esse cara, ele não cuida nem dos próprios dentes dele. O cara tem dinheiro, é milionário, não cuida nem dos próprios dentes. Vocês acham que esse cara vai ter capacidade de cuidar do Flamengo? Um clube histórico de uma grandeza esplêndida. Esse cara tem que ser demitido urgente do Flamengo. Esse tal de Boto tem que ser demitido urgente do Flamengo. Não dá para suportar esse cara mais. E digo mais, para finalizar aqui o vídeo, ficou um pouco grande, mas foi necessário. Se o Flamengo
a postura do Flamengo, dos jogadores, eu vou observar amanhã, Maracanã. Se o Flamengo não conseguir ganhar do São Paulo, ou perder para o São Paulo, isso significa só uma coisa, tá? Nenhum jogador gostou, não gostou, ou não vai gostar, ou já não estão gostando do que estão fazendo com o Pedro. Nenhum. Porque eles são fechados, os jogadores são fechamento um com o outro. É igual uma abelha. Se você tá com uma pedra numa abelha ali, as outras tudinho vem em cima. Então esse grupo do Flamengo, eles são fechamento um com o outro. Mesmo que tenha ali uma panelinha e tal, mas eles são fechamento, porque eles entendem o quê? Se estão fazendo isso com um cara que é querido no grupo, igual o Pedro, daqui a pouco vão fazer comigo. E antes de fazer comigo, eu derrubo quem está fazendo isso. Esses jogadores são assim. Se você mexer com um, os outros defendem e tomam a dor. Então prestem atenção no que eu estou falando. Foi assim com o Paulo Souza. Foi assim com o Domenech. Foi assim com o Rogério Ceni. Foi assim com o Sampaburro. Foi assim com o Vitor Pereira. Foi assim com o Tite. E provavelmente vai ser assim com o Felipe Luiz e companhia. Felipe Luiz, infelizmente, mais uma vez, vai decepcionando. Vai decepcionando. Porque ele falou na coletiva uma coisa e ele está fazendo totalmente outra. Totalmente outra. E isso, volto a repetir, o torcedor de verdade, a nação rubro-negra, não vai aceitar. Já fiquei sabendo que vai haver protestos amanhã no Maracanã, que a torcida vai fazer o seu protesto. Se vai ser aquele famoso protesto elogiando o Boto, ei Boto, vai tomar caju, ei BAP, vai tomar caju. Se for isso aí, vai ser lindo de assistir esse jogo, vai ser lindo de ver. Isso mostra que o torcedor está acordando e está defendendo a paixão que ele ama, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Volto a repetir, esse vídeo não é defendendo o Pedro, é defendendo o Flamengo, é diferente. Defendendo o Flamengo como? Jamais, em hipótese alguma, eu e muitos vai aceitar o Flamengo se desfazer de um jogador do nível do Pedro para, digamos que, o pensamento dos caras ser Vlahovic. Quem é Vlahovic, cara pálida? Quem é Vlahovic? Mickey ou Juninho, ou vamos ficar com Juninho. Esse é o cara, o Juninho é o cara, o cara que fez o gol na final do Carioca. O cara que tem um gol, onde o Pedro voltou recentemente, aí já tem 5, 6, além de assistência, mas para eles, o Pedro não serve, mas o Mickey serve, mas o Juninho serve. Esses aí são bons. O ataque do sonho, Juninho e Mickey. Parabéns. Cambada de fanfarrão. Parabéns. Mas vocês não vão conseguir. Acabar com o Flamengo. Vocês não vão. Porque o torcedor de verdade, ele vai protestar. E esse Boto, na hora que esse cara for demitido, sair a notícia que ele foi demitido, eu vou entrar ao vivo e vou comemorar como se fosse um título. Como se fosse um título de campeão mundial. Na hora que esse cidadão for demitido do Flamengo. Eu estou torcendo muito para chegar logo esse dia. Estou contando as horas para chegar logo esse dia. Desse tal de Boto ser demitido do Flamengo. Eu não vejo a hora. Eu estou sonhando com esse dia chegar logo. Para esse cidadão nunca mais pisar no CT do Ninho do Urubu. E que ele vai acabar, que ele vai ser o pesadelo de outro time. Vai pro Palmeiras, vai pro Vasco, vai pro raio que os parta. Mas que vá para bem longe do Flamengo. Porque ninguém suporta mais esse cara. Ninguém tá aguentando mais esse cara.
Bom, galera, esse aí foi o vídeo. Se você ficou até o final, entendeu o que eu quis dizer, parabéns. Isso mostra que você tem massa cefálica na cabeça, você é muito inteligente e que você ama de verdade o Flamengo. Agora, se você assistiu só os primeiros minutos, primeiro 2 minutos, e não entendeu nada já até aí, e vai comentar aqui nesse vídeo falando besteira ou atacando, eu quero que você vá se lascar. Bom, valeu galera, saudações rubro-negras e até a próxima.